Tudo bem? Vamos fazer hoje aqui mais uma aula de design digital, colocando para funcionar algumas ferramentas de tratamento de imagem, mostrando para vocês como é que ajusta brilho, contraste, nitidez e outros detalhes importantes no tratamento de imagem. Quer dizer, você vai poder pegar uma foto que não é exatamente muito boa, que foi tirada em condições não ideais, né? Ou muito escuro, ou muito claro, ou um pouquinho fora de foco, e ajustar um pouquinho esses detalhes da imagem. Vamos ver também que não dá para fazer milagre, né? Então, foto ruim é foto ruim. Você pode melhorar um pouquinho. Foto boa, mesmo as melhores fotos, merecem um pouquinho de tratamento para chegar num nível ideal de qualidade. Legal? Então vamos trabalhar. Bom, então vamos começar aqui. Eu vou abrir um arquivo de uma foto minha. Já escolhi aqui uma foto das Olimpíadas que eu tirei. Eu tive lá. E aí, antes da gente começar a fazer o tratamento, queria mostrar para vocês algumas dicas em relação à visualização da imagem. Então, como agora a gente não vai precisar, a gente vai tratar a imagem inteira, a gente não vai precisar mexer muito com as ferramentas, eu vou apertar a tecla Tab, que faz com que a imagem fique sozinha na tela, e vou aumentar o zoom. Eu sempre gosto de trabalhar com zoom ou 100% ou 50%. Mais para frente eu posso explicar isso para vocês, por que desse zoom. Mas aqui, só para chegar em mais um detalhe, melhor evitar zoom de 66% ou de 33%. Sempre usar 12,5, 25, 50, 100, o que no GIMP já é padrão. Tá? No Photoshop você pode ter zooms intermediários aqui. Eu não gosto de trabalhar com eles por causa de serrilhamento, e é um detalhe que depois a gente visualiza melhor, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Basicamente, todas as imagens obtidas por câmeras digitais, principalmente as do tipo DSL e câmeras de celular, elas dependem de um ajuste de nitidez já meio que por padrão, porque elas perdem um pouco de qualidade. As máquinas digitais profissionais que capturam a imagem em formato RAW e outros formatos mais modernos de captura de imagem, com uma precisão muito grande, elas têm uma qualidade maior, e mesmo assim, dependendo do caso, você pode usar um pouquinho mais de nitidez. Tá? Então, aqui no GIMP, você tem no menu Filtros, você pode encontrar aqui no Melhorar o Unsharp Mask, ou Máscara de Nitidez. Tá? No Photoshop você encontra no traduzido os dois termos, tá? Ou nitidez, ou Unsharp Mask, ou máscara de nitidez. Tem aqui também essa opção aqui, Sharpen, tá? Que também é relacionada à nitidez. Tá? Vamos ver aqui e entender o que esse filtro faz. Eu vou tirar aqui a pré-visualização. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Quem estiver vendo pelo celular não vai conseguir perceber muito bem isso, mas quem estiver no monitor de computador percebe que quando eu clico no visualizar aqui, demonstra qual a alteração que é feita na nitidez, certo? Essa nitidez, na verdade, para esse caso, está muito alta. Então você percebe que a imagem começa a ficar desnatural, né? Ela passa a não ter uma naturalidade muito grande, porque a nitidez estoura um limite de naturalidade. Isso porque o raio está muito alto. O que significa o raio? O raio é quantos pixels
de limitação vai ser feita a nitidez. Então, para entender bem isso, a gente tem que entender o que o filtro de nitidez faz. Para que a imagem seja ajustada num nível de nitidez apropriado, ele vai pegar em cada situação de mudança drástica de cor, ou seja, vamos supor aqui nesse espaço aqui na vara do microfone desse cameraman aqui, tá vendo? Aqui existe uma área em que tem uma sequência de pixels escuros e uma sequência de pixels claros. Tudo bem isso? Então, o filtro de nitidez ele vai pegar nessa transição entre os pixels escuros e os pixels claros e fechar essa transição. Então, ele vai deixar os ícones mais para o lado dos claros mais claro e os pixels mais escuros do lado mais escuro, mais escuros. E vai diminuir essa transição. Então, vamos supor que sua foto esteja um pouco fora de foco. Ela vai ter, sei lá, 5 pixels de transição entre o claro e o escuro, onde deveria ter apenas um pixel. Ou seja, o pixel de um lado é preto, do outro é branco. Né? Mas a foto está um pouquinho fora de foco, então ele abre essa transição e estica isso para 5 pixels. Quer dizer, um pixel preto vai passar clareando, 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 clareando até chegar no branco, causando um efeito de fora de foco. A nitidez vai estreitar esse limite de transição entre uma cor e outra. Então, numa foto normal, que esteja no foco, mas que a transição acontece, vamos supor, em 3 pixels, e você quer reduzir isso para 1 pixel, você vai deixar um raio de 2 pixels. Ou seja, ele vai aumentar um pixel para um lado e um pixel para o outro e vai fechar essa transição de uma cor para outra. Deu para entender basicamente? Daqui a pouco eu passo mais um pouquinho com um zoom mais aproximado para a gente perceber melhor. Tudo bem? Então eu vou diminuir aqui, ó, ele está pedindo 3 pixels de transição, né? O raio de transição. Eu vou baixar aqui para 1 pixel de transição, porque aqui eu não quero ajustar uma foto que está mal tirada, uma foto que que está fora de foco. Quero ajustar apenas a diferença que existe entre uma máquina digital e o nosso olho. Tá? Então, para que a imagem seja mais natural do que a própria máquina consegue detectar. Tudo bem isso? Então, olha só. Para quem tem o olho bom aí, quem está no monitor de computador consegue perceber que quando eu clico no pré-visualização, a foto dá uma alterada, é muito sutil, mas para quem quer trabalhar com imagem, esse tipo de detalhamento tem que ser muito claro. Tudo bem? Aqui eu ajusto a quantidade, ou seja, a taxa que eu quero que a nitidez seja aplicada. Eu normalmente, para um raio de 1 pixel, eu deixo a quantidade de 1 também. E o limiar em 0. Tá? Mais para frente a gente pode explicar mais detalhadamente cada um desses detalhes, mas o mais importante aqui é a gente entender o que é o raio e o que é a quantidade. E qual a quantidade determina qual a porcentagem da intensidade do efeito, né? Então, 1 é equivalente a 100%, né? Então, eu estou aplicando isso em 100%, com intensidade de 100%, numa limitação de um raio de diâmetro. Tudo bem? Então, eu vou dar OK aqui.
aplicou o efeito. Eu vou dar um Ctrl Z para perceber o que aconteceu com a imagem. Então, Ctrl Z está um pouco mais fosca. Ctrl Y para refazer, ela está um pouco mais nítida. Não sei se no vídeo vai ficar muito evidente isso, mas então façam seus testes na imagem que vocês forem tratar para essa aula, tá bom? Mas acreditem que isso é muito importante no tratamento da imagem. E vejam bem, aqui eu estou fazendo um tratamento só de correção da diferença que existe na captura da imagem digital para uma imagem com um nível de nitidez ideal. Se você precisar ajustar foco de imagem fora de foco mesmo, a foto tem algum defeito de foco, ela foi tirada com algum erro, a nitidez pode ser usada para melhorar um pouco a falta de foco. Tá? Photoshop tem algumas ferramentas novas, principalmente nas últimas versões, que acertam tremulação e falta de foco também. Elas são específicas para isso, mas o GIMP não tem essas ferramentas, pelo menos que eu conheça, e na verdade o bom é que a gente trabalha, quando a gente trabalha profissionalmente, a gente trabalha com fotos profissionais e essas fotos não apresentam esse tipo de defeito. Tudo bem? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a transformação de cor e a correção de cores, né? Para a gente tornar essa imagem mais ajustar a tonalidade dela, né? Então tem algumas ferramentas aqui interessantes para isso. A gente já usa algumas ferramentas disso nos celulares, né? É meio comum a gente ter filtros e outras ferramentas em aplicativos de celular para aumentar a temperatura da imagem, ou seja, aumentar a temperatura da imagem significa torná-la mais avermelhada. Diminuir a temperatura de uma imagem significa torná-la mais azulada. Mas o que esses filtros de celular fazem atualmente, muitas vezes, é manipular essas ferramentas que a gente tem em programas de manipulação de imagem e já fazer algumas alterações pré-formatadas. Então, é tantos por cento de tanta cor, tantos por cento acima de tanta cor, tantos por cento abaixo de tanta cor, ou tanto de nitidez, ou sombras nas laterais. Quer dizer, são ajustes como esses aqui, só que feitos já automaticamente. Ou seja, se você sempre aplicar filtros iguais a fotos iguais, sempre elas vão ficar iguais, né? A questão aqui é você saber tratar uma imagem sem que seja algum tipo de filtro já automatizado. E você encontrar na sua imagem o ponto que você quer. Muitas vezes esse tipo de ferramenta é usada também para alterar características de uma foto propositalmente. Por exemplo, você precisa de uma foto de um pôr do sol muito avermelhado numa praia. E você possui a foto de um pôr do sol, mas ele não está tão avermelhado quando você precisa. Então você vai lá e manipula essa imagem para que ela fique no tom que você é. Só que nesse caso, assim, na minha opinião, é a alteração de uma imagem que não foi capturada daquela maneira, ou seja, ela não tem valor fotográfico. O valor fotográfico, artístico de uma fotografia determina que você expresse naquele momento, através da técnica fotográfica, a imagem que você quis transmitir para quem vê aquela foto. Então, alterar essa foto para que ela tenha outra sensação é desnatural. Não é condenável, cada um faz o que quer e depende do seu objetivo. Tudo bem? Agora, se a sua função, a sua necessidade é ter uma foto com determinadas características com as quais elas não puderam ser obtidas e a finalidade dela não é a finalidade fotográfica simplesmente,
mais publicitária, por exemplo, você precisa fazer uma propaganda, você precisa fazer um anúncio de um produto que exige aquela característica da imagem. Normalmente, claro, as imagens devem ser obtidas como elas devem ser, né? Então, se você precisa de um pôr do sol avermelhado, então que seja tirada uma foto de um pôr do sol avermelhado. Mas tem outros trabalhos que o orçamento é limitado e você tem uma foto que não chega nas características que você precisava, então você vai usar aquela foto mesmo e fazer as alterações para chegar no ponto que você quer. Mas essa foto não tem finalidade fotográfica. Ficou claro isso? Agora, o que a gente quer aqui é, nesse momento, produzir uma foto com uma imagem com uma qualidade que represente basicamente o que foi visto no momento em que essa imagem foi capturada, né? Então, eu posso ter ajustes para chegar um pouco mais essa foto numa coloração natural, numa visualização natural e manter a naturalidade dela. Tudo bem? Então, as primeiras ferramentas são o balanço de cor, a temperatura de cor, esse efeito aqui que eu não conheço, mas outros voltados para saturação, exposição, sombras e brilhos, brilho e contraste, níveis e curvas de cores. Tá? Todos eles vocês podem analisar detalhadamente cada um deles, mas eu vou mostrar aqui os mais úteis, os mais comuns de se utilizar. O primeiro deles é o brilho e contraste, Brightness and Contrast. No Photoshop você tem também isso no menu Imagem. Tá? Então é só procurar lá, se tiver com Photoshop procura lá, aqui no GIMP, então cores, Brightness and Contrast. Eu mostrei isso rapidamente em uma das nossas aulas anteriores e expliquei que o brilho aumenta todos os tons na mesma proporção, fazendo com que a imagem fique mais clara, né? Então, como aqui eu estou com a pré-visualização acionada, a gente pode perceber a alteração que 26 tons, sei lá, 26 níveis de brilho causaram nessa imagem. Tinha falado também que o brilho no Photoshop é tratado por porcentagem e no GIMP é por níveis, né? Então tem uma diferença aí, um pouquinho de diferença no conceito da quantidade que você aplica. Então sempre é bom visualizar aqui o que você quer fazer. Na verdade, essa imagem eu considero que ela esteja muito clara. Eu gostaria que ela tivesse um pouco menos de luminosidade para que eu possa trabalhar melhor as cores dela. Então eu vou dar um brilho negativo, ou seja, eu vou escurecer a foto original. O contraste, ó, aqui é o filtro aplicado, né? Ela está mais escura, aqui é o filtro não aplicado para ficar claro aí para todo mundo. Tá? Então aqui sem o filtro, aqui com o filtro. Então você percebe que toda a foto recebeu uma nuance um pouco mais escura. O contraste, como eu diminuí o brilho, é legal eu aumentar o contraste um pouquinho, porque eu vou fazer com que os tons mais claros fiquem mais claros e os tons mais escuros fiquem mais escuros. Olha só a diferença que causou esse efeito. A gente não vai exagerar tanto assim, mas é só para ficar claro para quem está visualizando, principalmente no celular, qual a mudança que causou essa alteração. Tá? Como a gente percebeu que está muito exagerado aqui, principalmente o contraste, vou deixar o contraste em 15. A visualização é muito importante para isso, né? Para que você veja o que está acontecendo com a sua imagem antes de confirmar. Tá? Um truque também é fazer todos os ajustes que você puder fazer de uma vez só. Não entra, acerta o brilho um pouquinho, depois acerta mais um pouquinho, depois acerta mais um pouquinho, depois acerta mais um pouquinho. Não. Vai e acerta tudo de uma vez. Tá? Depois vocês vão perceber por que isso é importante. Tá joia? Então eu vou manter com essa alteração. Ó, a imagem estava assim e ficou assim com a aplicação
do brilho e contraste. Então, diminui o brilho em 30 níveis e aumentei o contraste em 15, ou seja, deixei a foto mais escura, porém aumentei o contraste para que não os tons claros não descessem tanto, né? Então provocou um efeito de maior visibilidade para os detalhes da imagem. Tudo bem? Então a gente já aplicou aqui o filtro de nitidez, já aplicou o filtro, o ajuste de brilho e contraste, né? E por último, para a aula de hoje, eu vou mostrar os níveis. Níveis de cores faz com que você trate as cores de uma imagem separadamente. Então, a gente já tinha falado um pouco, depois eu vou explicar melhor para vocês numa aula futura a respeito dos canais, mas basicamente a gente vai entender que as imagens são formadas por vermelho, verde e azul. A gente já tinha falado sobre isso quando eu expliquei a respeito dos pixels, né? Cada pixel tem um tom de vermelho, um tom de verde e outro de azul, para formar todas as cores que as imagens digitais apresentam na tela. Então, se eu quero mexer no canal vermelho, quer dizer, eu vou aumentar os tons vermelhos, mas em consequência disso eu vou diminuir os tons turquesa. Tá? Então, vamos gravar esse detalhe, que isso vai ser relevante quando a gente for falar sobre cores, uma aula especialmente sobre cores, uma aula que eu já passei superficialmente na introdução do curso presencial, mas que a gente vai voltar para esse assunto. Tá? Por que quando você diminui vermelho, aumenta a turquesa, e quando você aumenta a turquesa, diminui o vermelho? Tá? Mas basicamente aqui para entender, se eu vou aumentar os tons de vermelho, a imagem vai ficar mais avermelhada, ou se eu aumentar, ela vai ficar mais para o tom de turquesa, né? Um azul, um azulado meio azul do céu, assim, mais ou menos, né? Que é o tom turquesa. Tá? Eu vou aumentar aqui, ó, bem pouquinho o tom de vermelho. Vou aumentar mais um pouquinho para ficar bem perceptível aqui para todas as telas, e depois não vou confirmar essa alteração, tá? Então essa imagem estava mais azulada, ficou mais avermelhada, tá? Lembrando que mesmo as cores que não tenham aparentemente nada de vermelho, elas podem ter algum tipo de vermelho, né? Algum nível de vermelho. Tá? Então, quando eu mexo aqui nos níveis de vermelho, estou mexendo nos níveis de todas essas cores que têm algum nível de vermelho. Tá? Eu vou mexer um pouquinho no verde também. Também é a mesma coisa. Quando eu vou mais para o lado verde, olha a diferença que causa na imagem. Aqui estou indo mais para os tons esverdeados, e aqui estou indo para os tons menos esverdeados. Quando eu diminuo o vermelho, a cor tende a ficar mais rosada. E quando eu aumento o verde, a tendência é que a imagem fique menos rosada. Também o mesmo raciocínio que a gente teve agora há pouco a respeito do vermelho, né? Quando diminui o vermelho, fica mais por turquesa, e vice-versa. E no verde, quanto mais esverdeado, menos rosado. Tá? E por último, então, o canal azul, onde quanto mais azul, mais azulado, claro, e quanto menos azul, mais amarelado. Percebe? Aqui, tirando o azul e tornando a imagem mais amarelada, ou aumentando o azul e tornando a imagem mais azulada, claro. Tá? Então vamos deixar aqui no nível razoável. Essa imagem tem bastante de azul, né?
Aqui você pode ajustar os níveis de saída para que não seja a intensidade não seja tão grande, ou seja, você poder dosar melhor a aplicação da cor que você quer, né? Então, são todos os detalhes que você pode explorar detalhadamente para chegar num nível agradável da imagem que você tiver. Tudo bem? Eu vou tirar aqui um pouquinho a pré-visualização. A imagem estava assim, ela ficou assim, a diferença não foi muito grande. Eu vou deixar um pouquinho mais esverdeada. Era uma das minhas intenções ao vir trabalhar com as cores dessa imagem. Que ela fique um pouco mais natural e um pouco mais amarelada, para aumentar um pouquinho a temperatura dela, né? Tirar um pouco de azul, esverdear um pouco e aumentar o amarelo para que ela tenha um pouco mais de calor, tá? Então o que aconteceu aqui, ó? Tirando a visualização, a imagem original, ou quase original, né? Depois das primeiras alterações que a gente fez, e a imagem depois da alteração de cores com um tom mais vivo, né? Um calor um pouco maior do que uma imagem mais fria como está originalmente. Tudo bem? Então por hoje é isso. Vou deixar como atividade para todos vocês. Vou confirmar aqui. Vou deixar para vocês uma atividade de pegar uma foto, tratá-la e enviar para mim, tá? Então, para isso vai ser necessário que você envie a foto original e a foto depois do tratamento, para eu ver as alterações que cada um fez. Tá combinado? Os detalhes para envio do exercício vão estar no canal do time lá no Teams. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Até a próxima aula.